Então, pessoal, eu vou ensinar para vocês como pintar com decopagem. Então, numa toalhinha assim, uma toalhinha pequenininha, pode ser assim uma toalha para lavabo, a gente vai fazer uma pintura aqui. Primeiro eu fiz a decopagem com a cola pano, certo? Foi feita a decopagem. Agora, depois da decopagem, depois que secou direitinho, nós podemos começar a pintar, certo? Então, faremos a pintura da seguinte maneira. Podemos começar pelo fundo, né? Eu vou usar essa cor siena. Então, para dar essa profundidade aqui, a gente vai usar o siena. E depois do siena, nas partes que eu quiser mais profundidade, eu posso colocar o sépia. Principalmente nessa parte embaixo das flores. Embaixo de flores e folhas. Correto? Então, faremos da seguinte maneira. Você pode abranger toda essa parte da toalha. Aqui assim. Bem, quanto aos pincéis, você pode utilizar o pincel que for do seu maior agrado. Eu estou usando esse pincel aqui, Tigre 151,6, para essa primeira parte aqui de fundo. Então, eu faço isso aqui até mais ou menos essa parte aqui, ó, certo? Eu fiz a colagem de duas flores tiradas de um tecido. Tem muito tecido bonito que a gente pode estar aproveitando as flores, ou rosas, no caso aqui são rosas, mas pode ser outro tipo de flor qualquer que você queira, que você acha bonito e que valoriza, aí você pode fazer. Em seguida você usa o sépia. Olha, eu pego um pouco do sépia e começo a colocar nessas profundidades, olha. Aí dá um realce, embeleza, dá realce, né? Faço isso, olha. Dá essa profundidade aqui na flor, na pétala. Porque, na realidade, o que embeleza a pintura é justamente esse realce de claro e escuro. Certo? Dá essa profundidade aqui, ó. Dá realce na flor. É a sombra. Então, percebem que fica mais bonito, né? Depois que você fez todo esse processo, veja bem. Agora aqui eu vou entrar com o verde, é o verde oliva. Por sinal, é um verde muito bonito. Eu posso, com as folhas, né, entrar com as folhas, mas mesmo antes das folhas, eu posso começar essa claridade aqui em cima, olha, fica mais bonito se você fizer logo isso agora. Tanto eu posso dar uma claridade de amarelo, esse amarelo queimado, como também eu posso usar nuance da própria cor de rosa. Eu dou uma claridade aqui, olha, um pouquinho aqui, aqui, e depois eu entro com o próprio rosa que você queira utilizar. No caso, nós vamos utilizar aqui o púrpura. Esse púrpura que você vai pintar as rosas, você pode jogar um pouquinho aqui, olha, nas bordas, na borda superior das rosas, para dar a impressão de continuidade da rosa. Então, aqui assim você pode fazer isso. Olha. E em seguida você já pode utilizar nas pétalas esse mesmo púrpura
onde tiver mais escuro, você traz esse realce, olha, esse realce com púrpura em toda a rosa. A parte que tá mais escura, você põe um pouco desse cor de rosa, desse rosa púrpura. Então, você vai conseguir esse efeito. Depois eu saio espalhando um pouquinho, porque onde estiver esbranquiçado, vai pegar mais a cor. Aqui no centro, ó, vamos dar a mesma coisa na outra rosa que está aqui do lado. Vocês percebem que eu passo o pincel aleatoriamente, pode ser, olha. Vou apenas aleatoriamente, mas realçando a parte que já está cor de rosa. Certo? A mesma coisa nesse galinho que está aqui colado, gente. Veja que isso aqui foi uma colagem. Um cola-pano. Aqui também, ó, que tem uma florzinha embutida aqui. Depois de feito isso, eu vou pôr um pouquinho do vinho no centro da rosa, para dar profundidade na rosa aqui, ó. Olha. Olha como realçou a profundidade da rosa. Percebe? Bem, chegando a esse ponto, eu posso continuar aqui tirar as pétalas da rosa para dar o aspecto da rosa mesmo, ou fazer a folhagem. De preferência, a gente pode fazer as folhas, porque tá sobre as rosas. Correto? Então, eu posso dar esse verde aqui, ó, para eu fazer as folhas. Elas já existem aqui, eu apenas estou cobrindo com esse verde oliva. Posso cobrir e depois posso dar um contornozinho com o verde pântano, que é um verde mais escuro. Ele é muito bom para dar profundidade. Então, posso usar o verde pântano. Tá? Eu aproveito aqui que já estou usando esse verde, e posso criar alguma folhagem aqui também, olha. Posso fazer isso, criando uma folhagem. Seu critério. Só vou preencher aqui mais, ó. Usa mais tinta no lado de cima do pincel e você faz isso, olha. Aperta o pincel. Mais uma vez aqui, olha, você aperta o pincel. Olha. Então, dá essa simulação dessas folhinhas. São 4, então, carros, né? 2 pretos que a gente mostrava, 2 cores brancas que o Gustavo citou. Esses 4 carros, só para fazer mais um mimo na flor. Depois que eu fizer isso, eu posso já dar a profundidade que eu acabei de falar na folha com esse pântano, né? Com esse verde pântano. Escurece um pouquinho aqui no pé da folha. Olha, o pé da folha aqui, ó. Ele tá meio grossinho aqui, mas você dilui. Você pode diluir um pouquinho de água
ou então aquele diluente próprio para tinta. Só para dar um escurinho aqui. Ok? Bem, agora nós podemos ir para as flores, aliás, as rosas, né? Eu vou tirar o branco da rosa agora. Na pintura em porcelana a gente fala que tirar o branco. Aqui já a gente põe o branco. No caso de pintura em tecido, a gente não tira, a gente põe a tinta branca. Então, a tinta bem diluída, de preferência bem diluída. Então, ela tem que estar meio aguadinha. Aí nós fazemos da seguinte maneira. Só de um lado do pincel, pouca tinta. E você começa fazendo, onde tem a parte já branca, você já começa a fazer isso. Ó, que é a borda da rosa. Ó. Pouca tinta. O próprio tecido já vai te dar a base para você fazer esse recorte. E você vai fazendo recortes com essa tinta para dar a impressão da pétala. E o meiozinho nós vamos deixar essa cor que nós pusemos justamente para dar essa impressão mesmo de profundidade. Bem, aqui já está praticamente a rosa pronta, né? Agora nós vamos para outra. Mesma coisa. Se você não quiser fazer com o branco diretamente, você pode diluir um pouco do branco com o púrpura. E aí vai ficar um rosinha bem bebê. Às vezes é até melhor. Mas o branco fica bem também. Eles falaram que depois dessa imagem, o Lula agora já pode ser preso, porque a ideia era que tivesse essa imagem. Claro que é só uma brincadeira aqui, mas de fato eles falaram isso mesmo. E agora o corre-corre, momento de tensão, os carros pretos da Polícia Federal percorrem ali a lateral da região do Assombrado do Campo, né, das ruas do Assombrado do Campo. Não dá para saber ao certo, tem uma confusão, mas infelizmente isso aí é um carro. É um motorim, como a gente fala na TV, e são manifestantes agredindo mais uma vez profissionais da imprensa. Esse motorim então, é uma decopagem de forma que a gente vai assemelhar o máximo possível das pétalas mesmo da rosa, para dar a impressão mesmo. Dá a impressão de que foi pintado e não decopado. Ok? E nessas pequenininhas a gente utiliza o pincel menor. Esse pincel pequenininho, a gente utiliza esse pincel pequeno para fazer essas rosinhas. Certo? Então com cor de rosa também, com o branco também, você vai fazendo isso, ó. Você vai fazendo tipo rosinhas
flor do campo, aliás. Caracterizado dentro do sindicato dos metalúrgicos, onde já levaria o ex-presidente Lula para o aeroporto de Congonhas. Por isso, até os próprios militantes devem estar tentando evitar rodar o o pincel um porque pouquinho sabe assim. que é o carro da Polícia Federal que está lá para levar o ex-presidente Lula e eles não querem que o ex-presidente Lula se entregue porque acreditam na inocência dele, né? Isso aí faz parte do jogo da militância. Muitos curiosos, olha só, a gente consegue até observar. Aqui, ó, tem umas florzinhas aqui, você faz isso. Pulando duro para conseguir observar essa movimentação dos carros da Polícia Federal, chegando bem próximos ao sindicato, os metalúrgicos. Se você achar que ficou muito esbranquiçado, você coloca um pouco do púrpura. É onde vai sair o carro, a garagem exatamente do sindicato, onde vai sair o carro que estaria o ex-presidente Lula. E aí, nesse ponto específico, sim, muitos manifestantes, momento de aplausos, de tensão, Ok? Agora chegou o momento de fazermos está acenando, não se sabe ao certo se seria ele mesmo. O fato é que tem uma pessoa acenando do lado, muita gente tirando foto, o miolinho. fazendo ali um sinal de... O miolinho dessa florzinha. Aí você pinga um pouquinho de branco não, de amarelo. Se aproxima a hora do ex-presidente. Esse aqui é amarelo ouro. Agora você vai fazer os miosotes. Vamos fazer os miosotes. Começamos primeiro com o púrpura. Púrpura. Então, aqui, ó. E faremos assim, ó, saindo da flor, dando batidinhas. Bem de leve. Bem de leve, bem suave, ó. Dá uma riqueza no trabalho, né? Os miosotes. Além de ficar muito bonitinho, dá uma riqueza de detalhes na pintura. Fez o púrpura, você faz agora o verde para depois o branco. O verde oliva, põe um pouquinho do verde oliva, muito pouquinho, ó. Pode ser também o sépia. E agora vamos com o branco. O branco trazendo luz aos miosotes. Mesma coisa. Branco diluído, bem diluído. Faltou realçar as folhas, mas é muito sutil. Pode ser um verde bem clarinho, ou como nós já pusemos o verde oliva, vou só colocar mais um pouquinho do verde oliva, onde eu vou puxar com um pouquinho de claro aqui, só para umedecer. Eu venho com verde. Para dar um pouquinho de claridade na flor. Folha. Bem sutil mesmo.
Só dando uns recortezinhos nas folhas. Agora com esse pincel filete. É o Acrylex 6075. Você dilui o verde oliva com um pouquinho do sépia. Verde oliva com um pouco do sépia. Algum tipo de provocação, claro que não dá para confirmar, não dá para afirmar isso. O fato é que demorou e tem demorado, né? Então foi se alongando. Um dia depois, então, o ex-presidente Lula ainda não se entregou, faltam alguns minutinhos, 7 minutos exatamente, ainda não se entregou para a Polícia Federal ser preso, então, por conta dessa condenação O em pântano. segunda instância. Também você pode fazer isso com o pântano. Fez um julgamento na quarta-feira. Tem que estar muito bem diluída. Você aqui, ó. E você faz esse contorninho. E as arestazinhas da folha. Eles concluíram o processo, já emitiram isso, oficializaram para o Ministério Público, que emitiu o pedido de prisão. Agora a gente vê uma movimentação bastante intensa, bem na garagem ali no sindicato, muitas manifestantes gritando palavras de ordem, fotógrafos tentando se pendurar ali a qualquer custo para tentar tirar uma foto do ex-presidente. Parece que a viatura, o carro da Polícia Federal, descaracterizado, pode deixar a sede do sindicato dos metalúrgicos com o ex-presidente Lula dentro a qualquer momento. Os manifestantes estão agora com os ânimos mais exaltados, gritando palavras de ordem. Olha só, tenta acalmar ali. Deixa eu usar um pouquinho mais de cautela, um pouco de desse pântano, né? paciência, para que não haja nenhum tipo de violência, até porque dentro do carro está o ex-presidente Lula e ele precisa. Deixa eu diluir um pouquinho mais dessa tinta aqui, o pântano. E eu posso fazer assim, essa a parte de baixo da folha, para eu dar uma sombra. Estou dando uma sombra na parte inferior da folha. Depois que eu fizer isso, eu posso dar na parte superior o branquinho para dar claridade. Ó, na parte inferior se dá claridade com o púrpura e na parte superior com o branco. Essa movimentação agora há uma correria para outra, entendeu? Os manifestantes pedindo para mais manifestantes seguirem para outra portão para evitar a saída do ex-presidente Lula. Você está contando isso ao vivo aqui na Record News, imagens ao vivo desse ônibus especial. Então lá dentro tem uma movimentação muito grande. Agora, se você quiser fazer alguns arabescos, pode fazer também, mas se bem que aqui já está bem. Essa toalha pequena, nós temos duas flores e as flores já estão grandes. Não há tanta necessidade aqui, senão vai ficar muito cheia a composição. Mas você pode fazer o cabinho da rosa. Nessa toalha aqui no tamanho, poderia ser uma rosa dessa apenas. Nós pusemos duas aqui, mas poderia ser só uma. A gente pode fazer aqui o cabinho da rosa. Caulezinho aqui, né? Outros tentando apaziguar o ânimo. E olha só, realmente o ex-presidente Lula nas imagens entra nesse carro. É esse carro que a gente não tem a confirmação se é
Certo? exatamente o carro descaracterizado da Polícia Federal. O fato é que há um momento de agitação, de tensão entre a militância, muitos tentando impedir que o ex-presidente Vamos só Lula, fazer que, de aqui fato, entre uns no pistilozinhos. carro e deve agora No centro da rosa a sair. gente pode fazer Olha, a gente consegue pegar uns observar pistilozinhos que assim, tem bem muita disfarçado. gente ali, Disfarçado mesmo, um pouquinho de amarelo assim, ó. como diria o Lindbergh, protegendo e tentando evitar a saída dos fotógrafos. Bem pouquinho. E depois colocar uma pontinha só de branco. De que, olha só, tudo bem, calma, tá tendo gestos com a mão, vamos se acalmar. Voltamos para arrancada praticamente, olha só a situação. A gente percebe ainda, aqueles que não gostam do ex-presidente Lula, porque acham que tem que pagar, na cadeia a gente percebe que ainda tem uma relação muito grande, isso respeitar, cada um apoia quem quiser, mas mostra a influência ainda que o ex-presidente Lula tem para algumas pessoas. Pronto, assim nós terminamos a nossa pintura e decopagem. Gostaram? Então, se gostaram, dê um ok. Obrigada pela atenção. Ninguém se machuca, porque é difícil nessa situação, tem gente divulgando, tem gente querendo que ele saia, tem gente que não querendo que ele saia.